Os discípulos disseram para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Esse pedido dos discípulos não significa que os discípulos não sabiam orar. Esse pedido dos discípulos significa que eles tinham uma cosmovisão sobre Deus diferente da cosmovisão de Jesus. Porque eu falei no vídeo passado, se você ainda não viu, clique no botão aqui para ver, que enquanto você ora, quando você se coloca de joelho, a tua maneira de ver o mundo se coloca de joelho com você. Então os discípulos provavelmente perceberam que a maneira como eles oravam não era a maneira como Jesus orava. Você percebe que quando Jesus trata sobre a oração, em uma ocasião, antes dele ensinar para os discípulos sobre a oração, Jesus está a repreender os fariseus, Jesus está a aconselhar os discípulos que eles não devem orar como os fariseus, que oram nas praças, que oram com várias repetições, que usam palavras desnecessárias na oração. Então os discípulos perceberam que a maneira como os fariseus oravam era diferente da maneira como Jesus orava. Então quando os discípulos vão até Jesus e pedem para que Jesus os ensine a orar, não significa que os discípulos não sabiam orar, não significa que os discípulos não oravam. Isso significa que os discípulos querem orar do mesmo jeito que Jesus ora. Isso significa que os discípulos querem ter a mesma cosmovisão que Jesus tem do mundo, a mesma cosmovisão que Jesus tem da oração e a mesma cosmovisão que Jesus tem sobre Deus. Essas coisas são muito importantes. São essas coisas que vão fazer com que nós possamos orar da maneira certa ou da maneira correta. Então, quando Jesus se vira para os discípulos, depois desse pedido, e provavelmente o coração de Jesus se alegrou muito pelo fato dos discípulos terem o desejo de orar como seu mestre ora, porque esse é um fim último de um discípulo. O discípulo precisa ser igual ao seu mestre, o aluno precisa ser igual ao seu professor. Então os discípulos andavam com Jesus, mas o propósito dos discípulos e de Jesus era fazer com que cada um deles, cada discípulo, fosse igual a Jesus. Quando Jesus olha para os discípulos, a primeira frase da oração que ele ensina para os discípulos é muito importante e diz muito sobre nós. A primeira frase é: Pai Nosso. O que é que Jesus estava a ensinar para os discípulos? Primeiro, que a nossa oração precisa ser dirigida a Deus. Nós oramos diretamente a Deus. Na oração, nós não temos mais intermediários. Ou seja, nós nunca tivemos intermediários. Na oração, nós nos dirigimos diretamente a Deus. Nós entramos na oração e falamos para Deus. Nós não entramos na oração e falamos para um intermediário. Nós não entramos na oração e falamos para um santo. Nós não entramos na oração e falamos para Maria. Nós não entramos na oração e falamos para um anjo. Nós não entramos na oração e falamos para Gabriel. Nós falamos diretamente a Deus. É isso que Jesus nos ensina. E um dos exemplos que eu gosto de usar para enfatizar o facto de que nós falamos diretamente com Deus é que quando Jesus morreu na cruz, aquele véu que separava o lugar santo dos santos do povo se rasgou, demonstrando que pelo sangue de Jesus Cristo nós temos acesso direito ao Pai, nós temos acesso direito a Deus. Nada mais nos impede de nós entrarmos no Santo dos Santos e nos dirigirmos diante de Deus. Apresentamos as nossas dificuldades, apresentamos as nossas angústias, abrimos o nosso coração para o Senhor diante de Deus. O que eu vejo muitas pessoas a fazerem é que eles oram para santos. Jesus te ensina a orar diretamente a Deus. A tua oração é dirigida a Deus. O destinatário da tua oração é Deus. Muitas pessoas não usam intermediários também para que essa pessoa possa fazer com que a sua oração chegue a Deus. Muitas pessoas oram para o diabo e eles fazem isso de forma inocente. Eu não sei se eles pensam que estão a orar para o diabo, mas quando eles falam assim: diabo, eu te ordeno, para quem eles estão a falar? Não estão a falar para Deus, eles estão a orar para o diabo. No meio da oração eles citam diabo, ordenam o diabo a fazer aquilo, repreendem o diabo a fazer, como se eles estivessem a orar para o diabo, como se eles estivessem a falar para o diabo. Não, nós não falamos nada para o diabo, nós não temos relação nenhuma com o diabo. A nossa oração precisa ser feita para Deus, porque é Deus que nos ouve, é Deus que nos recebe, é Deus que morreu por nós, é Deus que nos salvou, foi Deus e sempre será Deus. Jesus abriu um novo e vivo caminho e todos nós temos acesso ao Pai, todos nós temos acesso a Deus, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Agora, depois da morte de Jesus, mesmo estando sujo com os meus pecados, mas quando eu entro no Santo dos Santos, Deus olha para mim e Ele vê em mim a cruz de Jesus Cristo. Ele vê um Jorge lavado pelo sangue do Cordeiro e Ele me recebe e Ele ouve a minha oração. Mas além de Jesus ensinar também para os discípulos que a nossa oração precisa ser dirigida a Deus, Jesus também ensina aos discípulos a chamar Deus de Pai. E isso é revolucionário. Provavelmente deve ter soado estranho aos ouvidos dos
discípulos, porque Deus era tratado de muitas maneiras. Deus era tratado do Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor, e muitos atributos, muitos nomes, mas pouquíssimas vezes, ou talvez nenhuma, Deus era tratado como Pai. E na oração de Jesus Cristo, Jesus ensina aos discípulos a tratar Deus como Pai. Deus quer se relacionar comigo e com você, como um pai se relaciona com seu filho. Deus não quer se relacionar com você como um senhor e você é o escravo. Deus não quer se relacionar com você como um Criador todo-poderoso e você é um bonequinho de palha. Deus quer se relacionar com você como um pai se relaciona com seu filho. E um pai sabe o que o seu filho precisa. Um pai é provedor, um pai é protetor, o pai sabe exatamente do que o filho precisa. O pai acompanha o crescimento do filho. O pai sabe exatamente em quais caminhos o filho anda. O pai sabe do que o filho gosta. O pai sabe do que o filho não gosta. Você não é mais escravo de Deus. Deus não é mais simplesmente o seu Senhor. Deus é também o seu Pai. E Ele te ama como Pai. E Ele já demonstrou isso em Jesus Cristo. Não um amor de palavras, não um amor de filosofia, mas um amor encarnado. Um amor que desceu e na cruz mostrou o quanto Ele te ama. A cruz é essa mensagem que Ele quer ter você como filho. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos, você é filho de Deus. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Jesus também conta uma parábola em outra ocasião de dois homens que subiram a um templo para orar. Esses dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Apesar da oração desses dois homens serem diferentes de conteúdo, porque um se gabava, porque obedecia à lei, porque dava os dízimos e fazia um monte de coisas e Deus tinha a obrigação de lhe abençoar, o outro orava com toda a humildade e dizia: eu sou pecador, eu sou pecador. Orações completamente diferentes, mas iguais na maneira como eles se dirigiam a Deus. Todos eles disseram: meu Deus, meu Senhor. Ninguém chamou Deus de Pai. Jesus está aqui a dizer que Deus é nosso Pai. Quando nós orarmos, nós precisamos tratar Deus de Pai. Nós precisamos dizer: Abba, meu Pai. Do jeito que uma criança, quando está em perigo, olha para o seu pai e grita: papai, eu preciso de ti. É do mesmo jeito que nós precisamos olhar para Jesus: papai, nós estamos aqui. Papai, nós precisamos de ti. Papai, nós oramos para ti, porque nós não vivermos sem o nosso pai. Um filho sem o pai está perdido. Um filho sem o pai não consegue ter uma direção da vida. Um filho sem o pai não consegue andar do jeito que o pai quer. Nós somos totalmente dependentes do nosso pai. Nós não conseguimos bancar a nossa vida, nós não conseguimos existir se a mão do nosso Pai não estiver em nós. Jesus nos ensina primeiro a dirigir a nossa oração para Deus. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. E Jesus nos ensina, enquanto chamamos Deus de Pai, também a dependermos completamente desse Pai. Nós temos um Pai que supra as nossas necessidades, um Pai que nos ama, um Pai que quer o nosso bem, um Pai que tem pensamentos maiores e melhores do que os nossos, um Pai que controla a nossa história, um Pai que caminha conosco, um Pai que acompanha cada decisão da nossa vida, cada passo que damos, um Pai que conhece você, um Pai que sabe até o número de fios de cabelo da sua cabeça, um Pai que sabe onde você mora, com quem você casou, um Pai que sabe quantos filhos você tem, um Pai que sabe dos teus desejos, das aspirações, um Pai que quer o seu melhor, um Pai que quer o seu bem, um Pai que está desenhando um futuro lindo para você, um Pai que te protege, um Pai que garante com que você estivesse vivo até hoje. Deus é um Pai. Nós precisamos orar a Deus tendo isso na nossa mente. Nós não estamos a orar para um ser sentado, nervoso, que é Senhor sobre nós. Ele é Senhor sobre nós, mas também Ele desceu para ser Pai, para se relacionar conosco. Infelizmente, as pessoas nas nossas igrejas ainda não perceberam o facto de nós sermos filhos de Deus. Como muitos de vocês sabem, eu sou pastor. Um dia eu fui pregar e não coloquei uma gravata. Eu subi no púlpito. Aí depois do culto, uma senhora veio para mim e disse: pastor, você não colocou gravata por quê? E eu disse: eu vim para a igreja, eu não precisava colocar gravata. E eu vim da maneira como eu me sentia melhor. Naquele dia estava fazendo muito calor. Mas a senhora olhou para mim e disse: pastor,
Se você tivesse um encontro com um presidente hoje, você colocaria a gravata. Porque você dá importância ao presidente, então por que você não dá importância a Deus? Você vem para aqui, para a igreja, e nós adoramos ao Senhor. Quer dizer que a presença do Senhor não é importante para você se vestir bem, para você colocar uma gravata? Olha, quanto a roupas no culto, eu ouço esse argumento desde a minha adolescência, que se nós damos tanta importância ao encontro com o presidente da República, da nação, e colocamos nosso melhor fato, então nós também devíamos dar importância à igreja, porque Deus está presente ali. Mas quem dá esse argumento ainda não percebeu o que Jesus está nos ensinar quando Ele nos diz que precisamos chamar Deus de Pai. Deus não se relaciona conosco conforme o presidente se relaciona conosco. Eu e o presidente, se formos nos relacionar, teremos uma relação profissional, teremos uma relação institucional. O presidente não é meu pai, o presidente não é meu amigo. Se o presidente vir bater à minha porta, ele vai precisar de alguma coisa que eu faço. Mas quando Deus bate à minha porta, Ele não precisa nada de mim. Ele bate à minha porta simplesmente para se relacionar. Eu não tenho uma relação institucional com Deus. Eu não tenho uma relação profissional com Deus. Eu com Deus tenho uma relação de pai e filho. Portanto, um filho diante do seu pai, ele pode estar com a camisa que quiser, ele pode sentir-se à vontade. Um filho diante do seu pai, ele sente-se livre, ele sente-se amado, porque ele percebe que o pai não o julga pela roupa, pelo que ele pode ter, pelo que ele pode fazer. O pai o aceita como ele é. Portanto, eu e você somos filhos de Deus. Eu olhei para a senhora depois desse argumento e com muito respeito perguntei: quando a senhora dorme no meio da noite com um pijama ou sei lá como dorme, e de repente na madrugada sente a necessidade de orar, o que a senhora faz? A senhora toma um banho, coloca perfume, mete o melhor fato que tem e ora ao Senhor na madrugada no seu quarto? Não, a senhora não faz isso. A senhora levanta da cama, se coloca de joelho e aí ora ao seu pai que em secreto a vê. Porque o Senhor não está interessado naquele momento se a senhora meteu o melhor fato ou não. O Senhor está interessado em ouvir a sua oração. Então, a minha postura aqui no culto, na igreja, é a mesma postura que a senhora tem lá na madrugada quando ora. Do mesmo jeito que a senhora não precisa procurar o melhor fato para orar, é do mesmo jeito que eu não preciso procurar a minha melhor roupa para vir para a igreja, porque o Senhor não está interessado com o que eu posso meter. O Senhor está interessado com o meu coração. Bom, mas esse é outro assunto. O que eu quero aqui mesmo resolver é sobre o fato de nós sermos filhos de Deus. Isso ninguém nunca vai tirar de nós. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Mas não só a chamar, mas a compreender isso, a tomar isso do fundo do nosso coração e a orarmos com essa perspectiva de que nós nos dirigimos a Deus e nos dirigimos para um Pai. Deus é o nosso Pai. Quando você compreender isso, que Deus é o seu Pai, primeiro você vai deixar de estar constrangido de confessar os seus pecados. Você vai se sentir mais íntimo de Deus, você vai se sentir mais amigo de Deus. Então, toda e qualquer coisa que vier ao seu coração, você vai contar para o seu Pai. As novidades do seu dia a dia, você vai contar para o seu Pai. Você não vai ter mais muito problema de hoje ora, hoje eu não oro, porque você vai querer estar cada vez mais perto, mais próximo com o seu Pai. Então é isso que você precisa entender. Deus é nosso Pai. E quando nós oramos, nós estamos a nos dirigir para o nosso Pai de amor.